Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem vai estar vendo esse vídeo, vou começar uma série de vídeos que eu vou estar postando, se tratando de diversos assuntos, seja na área da fé, cristã, protestante, na área política e assuntos diversos. Mas nesse momento eu quero falar sobre a fé, a minha fé. Por 12 anos aproximadamente, se eu não estou errado nas contas, pode ser até mais, que eu assumi o ministério pastoral. Fui estudante de teologia, me formei em teologia e após um ano e poucos meses de formação teológica, eu assumi um campo missionário, a missão urbana, aquela missão onde nós fazemos na região que moramos, que chamamos de missões urbanas. E ali eu iniciei um trabalho, sendo desafiado, por um irmão, um presbítero, e esse trabalho se iniciou e se passou 11 anos, irmãos queridos, 11 anos. Nesses 11 anos foram muitas coisas que aconteceram, coisas boas, bênçãos. Também aconteceram coisas ruins. Nós abraçamos muitas pessoas, demos oportunidades, treinamento, preparando a pessoa para servir a Deus e a igreja. Mas infelizmente a maioria dessas pessoas, elas não souberam aproveitar a oportunidade. Eu sou um pastor que eu gosto de dar oportunidade para que a pessoa cresça, para que a pessoa se desenvolva. Então, queridos, muita gente, nós demos honra, mas o que aconteceu foi traição, covardia, o abandono, o questionamento. Tudo isso está lá na Bíblia e o Senhor nos adverte a respeito dessas coisas. Mas apesar das advertências bíblicas, nós somos tomados por uma sensação de tristeza, de dor, de angústia, por sermos apunhalados, as pessoas usarem de má fé, e isso torna o ministério muito pesado, difícil. A obra do Senhor, ela não é fácil. Mas o fato é que eu me desgastei ensinando, amo ensinar, irmãos, a palavra do Senhor, com a palavra ortodoxa, a palavra sem mistura. A minha forma de administração eclesiástica não é uma forma baseada no sensacionalismo, na apelação,
na emoção, aquele emocionalismo de momento que depois não gera nada na pessoa. Não, a minha forma de administrar eclesiasticamente, de pastorear, é uma forma centrada na palavra. É tanto que o ministério que eu coloquei, a princípio eu coloquei Igreja Palavra Verdadeira. Depois eu fui recebido pela CEADIF, que é a Convenção das Igrejas do Distrito Federal, das Assembleias de Deus do Distrito Federal, e eu fui recebido, passei por uma banca, fui ordenado, já tinha sido consagrado ao pastorado, e ali uma convenção maravilhosa, fui bem recebido, foram dias maravilhosos, apesar de que o momento em que eu cheguei lá foi momento de dor literalmente, porque eu passei uma noite toda com uma crise de vesícula e não tinha dormido, para que no dia posterior eu pudesse estar em Brasília e fazer uma prova passando pela banca. Mas graças a Deus o Senhor me deu vitória, eu fiz a prova, fui aprovado, recebido pela convenção CEADIF, e tudo bem. Quando eu retorno de Brasília, como agora um membro de uma convenção assembleana, eu coloquei o nome Assembleia de Deus Palavra Verdadeira. Ali nós passamos 11 anos pregando o Evangelho, como eu disse, dando oportunidades. As pessoas chegavam até nós com a baixa autoestima, sem motivação, mulheres maltratadas pelos seus esposos, traídas pelos seus esposos, e diversas situações que não convém contar, porque muitas foram confissões nós não compartilhamos. Mas, queridos, foram anos de muita luta tentando implantar um ministério, Palavra Verdadeira. Só o nome aí você já vê que é um nome que chama atenção e traz uma responsabilidade. Mas se você quiser fazer, se você quiser estar à frente de uma obra, quiser ler pela palavra, se prepare. Se prepare, porque você vai ser confrontado, afrontado, desafiado, abandonado, atraiçoado, se é que existe essa palavra. Muitos vão lhe trair, lhe abandonar, como aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Todos me abandonaram. E assim foram esses 11 anos do Ministério Assembleia de Deus, Palavra Verdadeira. Muitas situações que, se eu fosse falar, o tempo não ia permitir. Mas eu fechei o ministério. Pensava muito na decepção de ter que fechar o ministério, né? A decepção, a vergonha, eita, não deu certo por isso aqui. Mas hoje eu tô maduro, né? Os cabelos brancos. E já eu não comecei com cabelos tão brancos, tantos cabelos brancos assim, mas hoje estou assim. Perdi minha saúde, sabe? Precisei de tratamento de profissional da área da psicologia. O médico clínico geral que eu tive anteriormente, antes de ir para um psicólogo, ele me indicou ir para um psiquiatra. E eu disse, não, eu prefiro ir para um psicólogo e depois eu vejo como é que faço. Então, queridos, assim foi. Fiz terapia por alguns meses. O Ministério Assembleia de Deus, eu cheguei à conclusão de que não dava mais. Foi o final, já cumpri a minha parte. Preguei, ensinei, doutrinei, discipulei. Como eu disse, sem sensacionalismo, baseado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
Mas, queridos, muita gente hoje vive iludida, procurando um misticismo. Eu sempre dizia de púlpito em algumas pregações oportunas de que a minha missão era desmistificar o misticismo que infelizmente existe dentro das igrejas. Pense no trabalho árduo e difícil, porque o povo brasileiro é influenciado por diversas religiões e isso afeta na igreja, creia você ou não. Mas quem é pastor sabe, quem é pastor que tem compromisso com a palavra de Deus, sabe que a igreja ela é afetada pelo misticismo religioso. E misticismo religioso eu não aceito dentro da igreja a qual eu seja pastor. Então isso é difícil, muito difícil, porque as pessoas não querem largar o misticismo religioso, querem trazer para dentro da igreja e ainda mais fazer disso uma doutrina. Em nome do Pentecostes, coisas absurdas se cometem dentro da igreja, escandaliza o evangelho, as pessoas se expõem ao ridículo, e isso eu nunca aceitei e jamais vou aceitar. Pois bem, o Ministério Assembleia de Deus Palavra Verdadeira se encerrou. Pedi a minha saída, comuniquei a minha saída à convenção CEADIF, ao meu pastor presidente, e ali ele ouviu o meu pedido e já não faço mais parte da convenção. Em poucos meses eu fui desafiado por um determinado irmão para iniciar um trabalho novamente. Talvez eu tenha errado em não ter dado tempo ao tempo que eu havia me desgastado. Eu estava desgastado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, eu estava desgastado e eu não dei tempo. O que acontece? Eu reiniciei um trabalho, já não mais como uma assembleia. E daí poucas pessoas. E mais uma vez a ferida foi magoada. Os irmãos sabem quando se tem um ferimento e ele está cicatrizando ou querendo cicatrizar, ele é magoado. Foi o que aconteceu. E mais uma vez, agora eu não sei se eu vou pastorear de novo e quando eu vou, sabe Deus. Eu preciso ouvir, sentar, vou voltar para o banco. Estou voltando para o banco, não estou congregando ainda porque faz poucos dias na verdade. Eu não sei, mas Deus ele vai me dar direção. Eu sei aonde devo congregar. Não vou congregar em qualquer lugar que tenha o nome de igreja, que eu sei que tem muitos lugares por aí que tem nome de igreja e que de igreja de Jesus Cristo não tem nada. E vou ouvir a palavra do Senhor. Vou adorar. Não quero compromisso, não, apenas sentar e ouvir a palavra do Senhor. Visitar alguns lugares, já comecei assim, mas nos lugares onde eu entendo, porque eu sei um pouco, pelo conhecimento, eu sei quais são as denominações sérias. Estou lutando pela minha fé. Estou lutando pela minha fé. Vocês que são crentes em Jesus Cristo,
ore por este homem falho. Tenho todos os defeitos. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim, um certo livro que eu li, e o autor daquele livro dizia o seguinte: é melhor você errar por excesso, isso se tratando da obra de Deus. É melhor você errar por excesso, por zelo, do que você errar por conivência com o pecado, com o mundanismo dentro da igreja. Esse foi para sei lá quem o meu erro. Ser zeloso. Ser zeloso. No mais, queridos, um abraço. Deus abençoe a todos que vão ver este vídeo. Vou estar postando aí em alguma rede social. Deus abençoe a vocês todos que vão ouvir esta mensagem, essa espécie de, não digo desabafo, mas um compartilhamento. Foram muitas coisas, queridos. Foram muitas coisas. Momentos de lazer com a família eu abdiquei para estar na obra. Atenção para minha esposa, para minha família que precisa de mim para estar na obra. Hoje, esse tempo que eu tenho, eu vou estar com a minha família, curtindo a minha família. Vou tentar recuperar o tempo perdido, ou não foi tempo perdido, sabe o Senhor. Então que vocês conhecem pastores, homens que realmente são compromissados, porque você conhece quem são os que são realmente compromissados com a palavra de Deus, que querem fazer a obra de Deus da maneira correta. Orem por esses homens. Se você faz parte de algum, apoie, não espere reconhecimento do pastor, porque a recompensa para mim e para você, ela não vem de pastor nenhum. Quem é o galardoador? O galardão é dado por Jesus. Ele é quem vai nos recompensar. Portanto, abrace a obra, a causa do Evangelho. E não espere reconhecimento do homem, do pastor, porque o homem é falho. Só quem não falhou foi Jesus Cristo. Você não vai encontrar falha alguma na pessoa de Jesus Cristo. Mas você vai encontrar falhas em Paulo, Pedro, Tiago, João, Timóteo, André, Felipe, Elias, Davi, Josué, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Você vai ver defeitos em todos eles. Mas em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, você não vai ver. Um abraço a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus, a todos vocês. Nunca parei para fazer um vídeo desse tipo. Parei agora. Não sei qual. Não sei qual. Até o porquê, não sei. Não sei. Sei o que eu estou fazendo. E que aqueles que ouvirem entenda as minhas palavras, o meu desabafo talvez seja, mas eu precisava falar isso. Eu não precisava de público, mas eu precisava de falar isso. Como nós temos as redes sociais, como nós temos a internet, eu tenho um celular que me proporciona fazer esse tipo de vídeo. Então eu fiz e vou guardá-lo, compartilhar em alguma rede social. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém.